para quem tem o livro, começo na página 32. Vou saltar alguns trechos com a autorização devida da autora. Estou aqui já a fazer cortes, como quem agarra numa peça de Shakespeare e corta numa hora, porque o nosso público não tolera mais do que 2 horas de espetáculo sem pipocas. E começa aqui com: ali estava o perigo. Uma mesa coberta de pilhas de envelopes era um elemento do perigo. Durante uns minutos, avaliei a situação e a natureza dos seus elementos. Afinal, reconsiderando, poderia nem haver verdadeiro perigo. Bastaria não me deixar submergir pelos comandos errados que o sentimento põe em marcha quando não o vigiamos. Vejamos bem. Enquanto lesse 4 ou 5 daqueles papéis, o padrinho iria recolher-se. Bob Peterson ficaria à minha espera no andar de baixo, e tudo não passaria de uma rápida leitura de correspondência própria de um tempo antigo, quando ainda se trocavam cartas. Leria, quanto muito, 4 ou 5 dezenas que ali estavam guardadas dentro dos envelopes da primeira pilha, e depois partiríamos. Bob tinha trazido transporte. O seu carro estava protegido do nevão, arrumado na garagem do jardim. Ele levar-me de volta. Passaríamos por... Eu leio à francesa, porque sou muito snob. Passaríamos por Dupont Circle, rondaríamos a Black Fox Lounge e depois iríamos até à porta do meu pequeno flat em 1917th Street. E aí, se houvesse ocasião para entrar, entraríamos. Fantasias na minha cabeça. Perigo nenhum, medo zero, a ameaça ausente, a morte ausente, os desertos muito ao longe, àquela hora ainda mergulhados no escuro. Sentei-me, comecei a abrir envelopes. Abriria 6 ou 7, na certeza de que o exame seria rápido, extremamente rápido, mas não foi daí assim. Ao cabo de 2 horas terei lido 30, 80, 100 daquelas cartas, talvez 150. Pouco a pouco fui perdendo a noção do tempo. As primeiras que abri, retiradas de um maço revoludo, pareceram anódinas e até indignas de figurarem no acervo particular de um diplomata. Eram cartas enviadas para endereços privados que nada pareciam ter a ver com o serviço da embaixada. Alguns convites de particulares para chás e jantares e, pelo meio, lembranças que só as donas de casa costumam guardar entre meias no fundo dos armários, imagens avulsas, santinhos, fotografias desgarradas que eram enviadas a Sua Excelência sem justificação nem motivo aparente. Ainda era um molho considerável. Pus de lado, não me interessava. Já as cartas do pacote seguinte não apresentavam qualquer endereço postal, o que significava que teriam sido entregues em mão própria. Mas enquanto as primeiras eram mensagens que tanto poderiam ter sido enviadas em tempo de tumulto quanto em tempo de paz, este segundo lote era constituído por cartas que tinham em comum o facto de em todas elas, ou pelo menos naquelas em que eu ia abrindo ao acaso, se repercutir o eco muito vivo do desmantelamento de um regime em transição para outro. Eram cartas redigidas em português, sobre o caso português, referindo nomes portugueses que ali tinham vindo parar à casa de madeira e vidro à beira do afluente do rio Potomac, testemunhando como se havia vivido na intimidade a convulsão pacífica acontecida quase 30 anos antes. As que eu abria eram envelopes de formato doméstico, contendo missivas que descreviam situações críticas vividas no seio das famílias, casos particulares de fugas, expulsões, desesperos, perdas, danos, relatos redigidos por pessoas regressadas de África que na altura desconheciam o paradeiro da gente próxima. Entre eles, o caso de uma mulher que não sabia onde se encontrava o marido e acabava de descobrir um nascido do tamanho de uma tangerina na axila da sua filha. O que fazer? A que hospital dirigir-se? Haveria o hospital?
Mãos desnorteadas haviam redigido aquelas linhas. Mas o que era curioso é que em nenhuma das cartas havia revolta ou ira. Apenas lamento. Lamentos por vezes cadenciados, o que fazia daquele monte de páginas uma espécie de petição coletiva dirigida não a um homem, mas a uma divindade. No entanto, eram relatos tão vivos, tão concretos e alguns deles tão pungentes que eu tinha a ideia de que os seus autores saíam da superfície das cartas para ficarem de pé diante da mesa, a olhar-me de perto, como se tivessem vindo de longe no tempo para me apontarem um dedo à falta de outros qualquer dos atos. E assim passei vários envelopes. Abri outros. Dentro de alguns encontrava bilhetes com pedidos de dinheiro, de passaportes, de empregos, de viagens gratuitas, subterfúgios comuns a todas as sociedades e países em estado de semelhante apuro. Eu conhecia os efeitos do caos, os limites da vida desmontada e sua irrazoabilidade, e também esse estádio intermédio antes dos últimos limites, quando as relações humanas ainda guardam o aspecto da normalidade, mas o cotidiano já apodreceu sob o rumor das suas contendas. O que não parecia comum, isso sim, era a ausência de acusação. Como se todos os autores daquelas cartas, umas escritas em português, outras em inglês, tivessem nascido para um dia na vida virem a ser pedintes. E o dia tivesse chegado. Uma submissão de dimensão bíblica que lembrava as provações de Jó e sua obediência cativa. E percebi também que um mundo enigmático para o meu entendimento se tinha conjugado para engolir aquela minha noite de sábado. Sem saber como, a tantos milhares de quilómetros, o país de António Machado, pai do rei da nossa vida, não posso... Vou voltar atrás. Sem saber como, a tantos milhares de quilómetros, o país de António Machado vinha ter comigo e ele estava inteiro, estendido na minha frente, quando eu apenas saía de casa para participar num cocktail de fim de dia. Por que razão Robert Peterson e seu padrinho me tinham preparado semelhante cerco? Porquê? Também as cartas do molho seguinte, que era bem volumoso, refletiam a mesma ausência de sublevação de alma. Essa pilha incluía cartas anónimas e anónimas, a maior parte delas escritas por militares. Cartas batidas à máquina, onde ainda se viam vestígios do papel químico, certamente cópias muito úteis 30 anos antes, quando não havia reprografia. No entanto, sendo escritas por militares, não visavam quaisquer inimigos. Se eles existiam, ou eram abstratos, ou eram omitidos nas cartas. Tratava-se de oficiais altamente preocupados com a situação portuguesa, que desejavam oferecer os seus préstimos em caso de intervenção estrangeira e que, não obtendo audiências junto dos credenciados do momento, se dirigiam a quem detinha o verdadeiro poder. Numa delas, em apenas 2 páginas, o autor fazia o inventário das forças de resistência lusitana que eram avaliadas como débeis ou irresistentes. O oficial de patente superior, que não escondia o seu nome, antes o ostentava, sublinhando-o com um traço, dava conta de que a realidade militar portuguesa em 75 se transformara num cenário de riafoles e que bastaria um torpedo americano detonado na embocadura do Tejo para fazer ir pelos ares o país inteiro. Mas era por isso mesmo que se dirigia ao embaixador, para que influenciasse os seus compatriotas no sentido da paciência, que usassem com os portugueses um pouco da paciência portuguesa. Como estava bem à vista, era necessária uma paciência sem limites. Aliás, ao abrir uns envelopes mais volumosos daquela pilha, percebi que ele continha um documento especial apenso à carta. Uma folha de formato A2, dobrado em 4,
ostentava o esboço detalhado de uma Lusitania Land, com 3 setas a azul assinalando os paióis e os arsenais das armas que ainda funcionavam e para as quais ainda havia munições. E a legendagem de instrução para o respectivo assalto, que não previa que fosse além de 2 horas uma manobra rápida, de forma a que não houvesse significativa efusão de sangue. Please don't shed any blood, lia-se a vermelho por baixo das setas azuis. Para quem está a seguir, vou fazer aqui um pequeno salto, ainda no mesmo parágrafo. Mas o inimigo, o concreto, aquele que desencadeava semelhante processo de correspondência, esse não era mencionado nas cartas. Não se sabia quem era. Deveria continuar. Vou ler mais 3 páginas. Não vou ler todo, vou deixar para si. Devia. Já que me assaltava uma dúvida legítima, a minha dúvida consistia em não saber por que razão o antigo embaixador que me havia chamado à sua casa teria sido para avaliar a disponibilidade de me envolver com o seu projeto ou escolher-me apenas para me instruir sobre o meu país de origem. Para me empurrar para o interior de um mundo que, afinal, na exuberância da sua diferença, segundo ele, eu deveria amar ou voltar a amar, e assim encontrar na minha pessoa um pedaço de matéria útil ao serviço do seu afilhado? Ou havia alguma coisa de mais profundo e por isso menos palpável que tinha a ver com o novelo indestrinçável que estaria escondido no interior de si mesmo? Com a sua própria razão, a sua própria causa? Difícil de compreender. Até ali as cartas mostravam estados de alma, não demonstravam razões nem causas. Isto é, a pregação do padrinho fora densa. Em contraste, as cartas mostravam almas ligeiras. Almas acomodadas ao sabor do acaso. Aliás, ao abrir as seguintes, as que reportavam a vivência de gente deambulando de casa em casa, a sensação de ligeireza era a mesma. Nessas encontrava-se de tudo, inclusão de listas de agentes da PIDE, que tinham fugido, listas de gente que se instalara na casa de agentes da antiga polícia política, croquis que indicavam onde pernoitavam esses agentes, informações de toda a espécie que chegara por vias informais às mãos do embaixador e, no entanto, o que os seus autores pediam em todas as cartas era uma ajuda para a harmonização de tudo e de todos. De tudo, com tudo e com todos. Dava que pensar. Através de um anexo a uma dessas listas, alguém fazia o relato de como alguns dos PIDs e suas famílias haviam sido acolhidos nos quartéis, estando apenas à espera que se acalmassem os ânimos para retomarem a paz das suas vidas pacíficas. Havia revolucionários que recolhiam em suas próprias casas famílias de PIDs, dando-lhes alimento e guarida. Os nomes desses bons revolucionários eram mencionados de modo a que o embaixador pudesse saber com quem os americanos poderiam contar, a quando da reconstrução do país. Pessoas sublevadas, sim, mas capazes de sentir pena profunda pela situação alheia. Numa das cartas sobre alojamento, pelo menos todo o volume tratava de habitações ocupadas, perdidas, habitações revolutas e assim, dizia-se mesmo que a pena era o sentimento que residia por excelência no peito dos portugueses desde o golpe de Estado. Eu olhava para o volume das cartas lidas, que se iam amontoando à minha direita, e deduzia que a pena, a grande pena, o sentimento que esgota os fracos e dá alimento aos fortes, naquele tempo, se tinha generalizado como conceito revolucionário. A pena. Aquelas cartas davam conta que estava em construção a República da Pena. Claro que nem sempre o sentimento dominante era essa pena passiva, que, ao desdobrar as páginas, eu encontrava aninhada entre as linhas, titubeante e submissa. Pois assim como não há duas pessoas iguais e não há duas cartas iguais, também não havia duas penas iguais. Numa outra carta, um autor menos pusilânime, pedia que um raio divino caísse sobre a cabeça de figuras concretas de entre aqueles que haviam comandado a sublevação.
Os seus nomes surgiam batidos à máquina em maiúsculas, bem destacados, mas logo a seguir o pedido de clemência para toda e qualquer criatura humana englobava indistintamente todos aqueles que na página anterior haviam sido condenados. Chegando aí, já não era uma questão de pena. Passando pelo crivo da razão, tratava-se de doutrina e de bondade pura. Numa outra carta, um alto dignitário eclesiástico oferecia-se para encetar uma ação de defesa dos bons princípios com recurso ao ferro, se fosse necessário, lembrando a exortação às cruzadas no século XII, uma ação que englobasse o país de norte a sul, suas ex-colónias e ilhas no Mar Alto, embora a ação prevista não passasse de um programa de procissões que haveriam de percorrer ruas juncadas de palmas, incluindo imagens de Cristo glorioso transportadas sob espaldas. Naquelas cartas estendidas sobre a mesa do embaixador, havia palos e terços, não havia ferro algum. Isto é, eu deduzia que os sublevados eram considerados como agentes do mal, mas não responsáveis pelo mal causado. E daí a dificuldade em acusá-los. Os sublevados, nas cartas dirigidas ao embaixador e agora nas minhas mãos, tinham feito muito mal ao país, mas não eram pessoas más, tinham sido enviadas. Se o mal era misterioso e enigmático, tornava-se forçoso agir na mesma atmosfera de sombra e mistério. Por isso, os pedidos ao embaixador eram feitos todos no mesmo sentido. Pois como proceder sem proceder? Como ajudar a silenciar sem matar? Como aniquilar sem ninguém saber? Como fazer desaparecer da memória sem que se conhecesse o processo de levar a cabo o apagamento? Ou melhor, como atingir esses efeitos sem ninguém sofrer? Sem haver causador nem causado. Vejamos os causadores. Dizia-se numa das cartas: como subtrair o seu passado, o seu presente, mas sobretudo o seu futuro. Oxalá eles pudessem desaparecer em silêncio, como se raptados por um ovni, levados por uma luz azul. Acaso a CIA não poderia encarregar-se disso? Subtrair sem dor, sem maldade, sem fazer sofrer quem quer que fosse, pedidos delicados. Percebia-se que as cartas eram colocadas debaixo dos pratos, nos restaurantes onde o embaixador marcava almoços e jantares, ou dentro de algibeiras quando os fatos regressavam da lavandaria. Dava a impressão que o anfitrião nunca tinha respondido. Deduzia-se pelas lástimas que eram expressas nas segundas vias. E o facto de o embaixador não responder deveria ter endurecido a demanda, pois a certa altura, dentro da pilha dos silenciadores, pude ler a carta mais ousada de todas, já datada de meados de 77. A autora era uma mulher piedosa. Tinha casa, desgraçadamente, junto do principal comando militar da região de Lisboa. E como ela e a sua família não podiam mais suportar a presença ominosa das figuras militares revolucionárias mantidas em altos postos, receando um recrudescimento das forças vermelhas, pediam que um avião americano se encarregasse de os levar para o alto mar. O processo andava encoberto, mas não era de todo desconhecido. Havia relatos de casos que estavam a acontecer em determinadas paragens da América do Sul, que o embaixador, por certo, bem conhecia, e o processo era simples e digno. Pois entregar a alma ao Criador, em pleno voo, durante a noite, não só não custava nada ao corpo, como limpava a alma dos próprios, já que tudo acontecia voando. Morrer assim era como nascer. O próprio não dava nada por isso. 622 pessoas tinham assinado a carta. Folhas, atrás de folhas, o que fazia que fosse a mais volumosa da pilha. Os subscritores... Estão zangados, é a senhora que está a zangar, não quer que eu diga esta palavra. Os subscritores eram cidadãos comuns, pessoas que apenas desejavam enviar as crianças à escola e viver em paz no seu próprio país. Segundo as suas palavras, ali deixavam a petição nas mãos do embaixador. E seguiam-se bilhetes
de azedo ressentimento e eu receei continuar a abrir mais cartas daquele maço, pois não valia a pena. A prolongada pena, ganhando um novo estilo, transformava-se no seu oposto. Passei a outro maço e em boa hora o fiz. Está quase. Tudo combinado com a Lídia. Vejam lá se acertam no alvo. Algumas dessas outras cartas, de antigas que eram, escritas antes de eu ter nascido, pareciam-me objetos de estudo de valor limitado, o que não invalidava o interesse e a curiosidade que me despertavam naquelas circunstâncias. Refiro-me às seguintes, às cartas dos visionários. Já não existe, não? Está fora de moda. Cartas que finalmente traziam consigo, ainda que não fosse o seu propósito, uma lufada de alegria. Eram bem-vindas essas cartas, pois dirigindo-se aos autores do futuro, pois dirigindo-se os seus autores ao futuro, toda a fantasia fora possível e o contraste com a realidade posteriormente acontecida transformava-as em peças cómicas, oscilando entre o humorístico e o dramático. Aliás, via-se pelos vincos pronunciados, como algumas deveriam ter sido lidas, vezes sem conta. Já que haviam adquirido rasgões nas dobras, duas delas até estavam sujas da umidade das mãos, de dadas colegiais. Provavelmente o embaixador teria lido demasiadas vezes aquelas cartas, ou alguém, por ele. Fui-as lendo pela noite fora. Cada uma escrita em seu tom. Havia as pessimistas, as que, partindo de dados inquietantes, imaginavam a Europa devastada por uma guerra química que o Império Soviético lançaria contra o Ocidente. Um último instrutor do grande animal eslavo, mortalmente ferido, e nessa guerra entre o vermelho de lá e o azul de cá, iria haver uma partilha do Atlântico Norte que atingiria as pessoas, os animais terrestres, as aves e os peixes. Mas o correr do tempo, que entretanto tinha desvendado um desfecho tão contrário, permitia avaliar o erro e só dava riso. Aliás, as cartas otimistas davam riso, as incitadoras davam riso, as reticentes davam riso, as tragicómicas, por dobrada razão, riso davam. As previsões sempre dão riso. As previsões que haviam sido feitas pelos autores daquelas cartas sobre o futuro do país de António Machado faziam rir quem as lia 29 anos depois de escritas.